Bom dia! Hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast semanal, em que comentamos sobre um livro famoso e trazemos algumas curiosidades e um convidado especial para vocês. Meu nome é Kiara TM. Eu me chamo Maria Eduarda. E essa é a nossa convidada especial de novo. Se apresente. Oi, eu sou a Olivia Camila Usuário, e eu vim aqui para falar sobre o livro O Crime do Padre Amaro, de Queiroz, um clássico do romantismo, o primeiro livro que ele fez de romantismo e do realismo. Então, eu não sou especialista, mas eu sou, vamos dizer, uma grande fã de literatura dos clássicos, então eu vou falar aqui sobre o livro. Sinta-se muito bem-vinda. Pode ficar à vontade. Para começar, gostaria que você fizesse um breve resumo sobre a obra para quem não conhece. Então, o resumo é: Amaro, ele é um padre bonito e novo, que ele acabou de sair do convento, né? Agora ele é um padre, então ele vai precisar de Leira, que ele é convidado para ir lá, né? Que o padre que tinha antes acabou de morrer, ele é convidado. E aí ele chega lá e o cônego de lá decide que é uma boa ideia ficar na casa de Dona Joaneira, que é a amante dele. Então, por isso, ele vai conhecer a Amélia, que é a filha dela, que é a filha da dona da hospedaria. E ele não se sente meio especial com ela, porque ela é linda, ela é descrita como muito bonita, é jovem, então ele se apaixona. Vamos lá. Ele não vai ficar no primeiro momento com ela, porque né, ele é um padre. Ele é um menino assim, que ele não acredita em santos, ele não acredita bem nessa doutrina cristã. Mas ele tem medo do inferno, se diz no livro. Ele tem mais medo da ira de Deus do que realmente acreditar nos valores éticos cristãos, entendeu? Mas ele tem essa fachada, porque afinal ele é um bom moço, ele nunca fez nada de errado, então ele tem tudo isso. No primeiro momento, ele se envolve com a Amélia, ele fica lá conversando com ela, né, porque ela se tem encantado. Só que aí ela tem um noivo. Ela tem um noivo. E o noivo dela olha pra isso e começa a desconfiar, pensando: o que está acontecendo? Pois então, o noivo dela, ele publica no Jornal da Cidade tudo isso, acusando o Amaro e o cônego, né? Ele fala para todo mundo, porque todo mundo sabe, né? Casa pequena, todo mundo sabe que o cônego ele tem um caso, só que ninguém fala. Só que ele vai lá e escreve uma coluna pro jornal falando dos crimes do Amaro, né? Ele tá com uma mulher que ele não pode, porque ele é padre, o cônego dele ser amante da Joaneira, que todo mundo sabe, mas joga na cara lá. E aí, com isso, a igreja fica revoltada. A igreja da Sé fica revoltada, dizendo que fez isso. Quando eles descobrem, ele perde tudo, ele perde a casa dele, ele perde tudo, ele tem que ir morar no Brasil, porque se ele vai para Portugal, ele foge pro Brasil sem nada, sem ninguém. E aí, com isso, o Amaro e a Amélia continuam se reencontrando, e vai e vem, ela engravida. E aí, né, como é que eles vão resolver isso agora, né? Então, o que acontece? A irmã do Amaro, a irmã do Ativo, na verdade. A irmã do Amaro, ela vai lá, ela tá doente, então ele oferece a Amélia, e diz que a Amélia vai pra lá se oferecer pra cuidar dela, né? Que é só o tempo dessa criança nascer, para o Amaro entregar ela para uma criadora de anjos, que é uma mulher que comete aborto, entendeu? Então, quando a Amélia vai para lá cuidar da irmã dele, ela sofre uma gravidez muito difícil. E quando tava perto de nascer, a Amaro vai para lá, né? Para Lisboa, para a irmã dele. E aí, nesse meio tempo, a Amélia acaba se arrependendo dessa empreitada, né? Que ela tava lá grávida, ela tava quase morrendo. E aí, ela sabe que o filho dela vai morrer, né? E com culpa, e por causa do parto difícil, ela morre. Então, o Amaro entrega a criança, né? O filho dele para uma criadora de anjos e mata o filho dele, né? E aí, ele até tem um pequeno arco de redenção, ele vai lá, né? Porque ele entrega o filho, ele volta no outro dia, só que o menino já tinha morrido, né? E o que acontece no final? A igreja vai lá, né? E com todos os problemas, ele vai e segue a vida dele. Depois de tudo que está acontecido, ele segue a vida dele como se nada tivesse acontecido. E todo mundo que podia entregar o crime dele, que ele matou o próprio filho, e meio que levou à morte da Amélia, não tinha mais testemunhas, afinal, só que tinha agora era a igreja, e ele saiu impune. Vai ser muita reviravolta nessa história. E é porque eu cortei muita coisa, porque tem muito diálogo, esse livro ele é muito fechado, ele tem um diálogo muito extenso,
e muito reflexivo, então eu pulei muita coisa. Tem muita reviravolta. Muita reviravolta. Tem um final que eu não esperava. Não esperava esse final. Mas o que você acha que o autor quis trazer com essa obra? Olha, o autor dessa obra, ele quis nunca ter atacar a igreja, ele nunca ter uma crítica à igreja. A igreja ela é representada como uma carta decrépita, que ela não serve mais para o que ela veio, entendeu? De trazer iluminação, ela não serve mais para isso hoje. Como ela é hipócrita no livro inteiro. Mostrando o mal da igreja. Ela vai cometendo erros atrás de erros, os clérigos, os bons homens vão cometendo erro atrás de erro, e nada acontece, ninguém é punido, entendeu? Como exemplo, a Amélia e o João, eles são punidos pelo que fizeram pela igreja, né? Afinal, a Amélia, né, ela não pode falar o que aconteceu com ela, mas a Mário não, no final tudo está bem com ele. Então isso é uma crítica, a hipocrisia e o comportamento que a igreja tinha. Que a igreja ela tinha essas mutilações nessa época. E você acha que a crítica desse livro atua nos dias de hoje? A crítica desse livro sempre atua no dia de hoje. Sempre vai ser importante você olhar com um olhar crítico o mundo e também as organizações que rodeiam ele. A igreja ainda hoje, ela é relevante para a nossa vida. Ela ainda hoje, as pessoas seguem ela e sua ética é importante, entendeu? Só que tem uma questão entre você seguir ética e seguir a igreja. Aliás, tem um diálogo muito bom, que é o do João e de um advogado dele, que ele vai lá, né, pedir para o advogado dele que ele cabe uma queixa contra Mário, né, mas o advogado diz que ele não pode fazer nada, que a lei funciona assim, e que ele diz que você pode ser o mais bom homem para a sociedade, seguir todos os valores que a sociedade acha relevante e é benevolente, mas se você não for um cristão, para ele você só é um bom moço, entendeu? Você não é uma pessoa relevante. Você não pode ser a crítica na igreja. A ética se torna a igreja e passa a ser um só. E no final a ética não é tão relevante, mas sim por quem eles disserem que é bom. Entendeu? Não importa quais são seus crimes. Quando você for bom, você ir pra missa, entendeu? Você dá pra igreja, aí você é bom, mas se você não fazer isso, não importa o quão realmente você seja bom, siga valores, você faça boas ações, não importa. Nossa, é um livro muito interessante. É cara tapa na cara. Mas eu queria que você me contasse assim, algumas curiosidades sobre ele. Porque é um livro que tem muitos fatos, muitas críticas e muitas reviravoltas. Mas me conta algumas curiosidades sobre ele, sobre o autor. Bom, uma curiosidade assim, sobre a obra, tem que, Emerson de Queiroz, ele reescreveu muitos textos dessa obra, então a versão original, ela é, vamos dizer, diferente da versão que a gente lê hoje do livro. E outra, que Machado de Assis escreveu uma crítica sobre esse livro, acusando essa de Queiroz de ter copiado na cara dura um livro francês do Zola, que é um livro que tem o mesmo título, tem um título parecido, não é um filme para Amaro, é um título parecido com esse, né? E ele acusou que ele copiou o livro inteiro, entendeu? Toda a história, entendeu? Que ele mudou só alguns trechos, é praticamente uma tradução. Só que assim, essa de Queiroz foi se defender. Na terceira edição, ele escreveu um prefácio dizendo que a história do livro que ele tinha copiado não tinha nada a ver, que era sim sobre um padre, que sim se apaixonou por uma mulher, mas não era da mesma forma. Então, segue assim. Quem quiser ler o livro, que leia, para ver se é diferente mesmo, mas eu não li o livro do Zola. Que aliás, eu não encontrei em português, ele tá só em francês, talvez traduzido em inglês. Então, tá difícil ler. Muito obrigada por ter participado do nosso episódio hoje. Foi muito bom, especial receber você. E eu adorei saber mais sobre esse livro e adorei ter a sua presença no nosso podcast. Obrigada. Então, muito obrigada por terem me convidado. Eu gostei muito de falar sobre esse livro, né? O grande marco do realismo, o primeiro romance de Queiroz. Chegou batendo na porta ele. Essa de Queiroz foi um grande autor. É isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos siga para ver mais.